Agora vamos olhar para uma disputa que a gente pouco falou, mas que está um cenário completamente embolado. Empate triplo e uma possibilidade de ser palco de um embate entre Lula e Bolsonaro. Pedro Venceslau, os ventos de 2022 chegam às praias de Fortaleza? Chegam e chegam com força. Não é por acaso, Gustavo, que Fortaleza está entre as prioridades do presidente Lula. Ele já sinalizou que pode e deve fazer uma agenda na capital do Ceará ainda no primeiro turno para reforçar a candidatura do PT. Os números lá mostram que uma disputa está embolada, mas há um crescimento tanto do candidato do PT quanto do candidato do PL. O capitão Wagner, do União Brasil, ele vinha liderando até a pesquisa anterior com uma certa tranquilidade, mas vem perdendo espaço. Ele está com 24% das intenções de voto agora, contra 28% na pesquisa anterior do Instituto Paraná. Já o André Fernandes, do Partido Liberal, o candidato do Jair Bolsonaro, que inclusive levou lá para Fortaleza o Pablo Nobel, que foi o marqueteiro de Tarcísio de Freitas, está agora com 22% das intenções de voto, segundo o Paraná, contra 17,4% na pesquisa anterior. O candidato do PT, apoiado pelo governador e o nome de Lula, Evandro Leitão, está com 19,4% contra 15,9% na pesquisa anterior, também um crescimento expressivo. Aí a gente vê que a situação está difícil para o atual prefeito José Sarto do PDT, que tem o apoio de Ciro Gomes e também do ex-senador Tasso Gereissati. O candidato a vice dele é do PSDB. O atual prefeito apareceu com 16,8% das intenções de voto, contra 18,9% na pesquisa anterior. Por fim, Eduardo Girão, o senador do Partido Novo, está estabilizado ali com 3%. Quando a gente olha para a pesquisa do Datafolha, que foi divulgada na sexta-feira, o André Fernandes, do PL, o candidato de Bolsonaro, pulou para a liderança, segundo o Datafolha, está com 25% das intenções de voto, seguido de Capitão Wagner, que tem 23%, também menos 6%, seguido aí então de Evandro Leitão, que foi para 19%, ou seja, mais 9 pontos em relação à pesquisa anterior. Então, um crescimento consistente do candidato do PT e também do candidato do PL. O prefeito Sarto aparece em seguida com 18% das intenções de voto, com 5 pontos a menos, segundo o Datafolha, do que na pesquisa passada. E Eduardo Girão, o senador do Partido Novo, está com 2%, ele tinha 3%, perdeu 1%. Então a gente vê que na capital do Ceará, em Fortaleza, que é um reduto pende mais historicamente para a esquerda, já foi governado pelo PT, com Luiziane Lins, há um crescimento expressivo importante para o bolsonarismo com André Fernandes, mas também um crescimento do candidato do PT, levando a polarização para a cidade. Fernandes, que é da tropa de choque de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Foi inclusive investigado e ainda é em relação ao 8 de janeiro. Então é uma figura que é muito bolsonarista, que ecoa muito a juventude bolsonarista. E a gente vê que é um cenário de crescimento dessas duas candidaturas, do PL e do PT. E né, Pedro, a gente que acompanha bastante pesquisas eleitorais, o que importa muitas vezes nessa fase final é o caminho do crescimento. É como a gente falava de Pablo Marçal. Era um caminho de crescimento. Candidaturas que estão empolgando, vamos ver até que ponto são o teto delas. Muito obrigado pelas informações, Pedro.